Fim da janela de transferências. Grêmio e Inter anunciam reforços para o restante de 2023. E ainda hoje, dupla Grenal segue na preparação para os confrontos do próximo final de semana. Então tá, já estamos aqui com o quadro de esportes. Cadê ele? Cadê o Rafael? Cadê? Rafa Rezende, cadê ele? Tô aqui, ó. Acha, bem na hora que eu falei. Pô, parece combinado, mas não foi, que ele tava esperando mesmo. E aí, beleza, Rafa? Vamos... Tudo certo, boa tarde pra você e todo mundo que tá acompanhando Fala. Ó, hoje terminou, né, a janela de transferências, né, Rafa? E o Grêmio teve várias movimentações. Vamos falar sobre isso já no início do esporte. Isso, a janela de transferências fechou na meia-noite de ontem para hoje, né, Rafa? Claro, alguns jogadores que estão livres no mercado, de outros mercados também mais alternativos, ainda podem chegar aqui, assim como também alguns jogadores podem sair. Mas, em resumo, a janela fechou, né, Rafa? A gente vai ver na matéria algumas das chegadas e saídas do Grêmio nesse meio do ano agora. O técnico Renato Portaluppi pediu e os reforços chegaram. Depois de passar em branco nos primeiros dias da janela, o Grêmio anunciou vários reforços nos últimos dias. A primeira contratação anunciada nesta janela foi de Iturbe. O atleta de 30 anos estava no Ares da Grécia e chegou sem custos ao clube gaúcho, com um contrato válido até o final dessa temporada. Pero bueno, uno siempre tiene que luchar por sus objetivos y creo que estoy aquí. Estoy en un grandísimo club como Gremio. Esa posibilidad que me dan la gente del club, todos, creo que es muy buena y uno siempre tiene que aprovechar las oportunidades. Depois dele, quem foi anunciado foi o Rei da América de 2017. Luan também assinou até o fim da temporada, um contrato de produtividade. O atleta vem para Porto Alegre para retomar a carreira a pedido de Renato Portaluppi. Eu e o Renato, desde de quando eu estava aqui, a gente sempre teve uma relação muito boa, uma relação muito transparente, né? De ser muito verdadeiro um com o outro. Então, primeiro momento, essa conversa, ele sabe como ninguém, como é ficar sem treinar, sem bola, sem os companheiros. Então, o primeiro momento foi de poder readquirir esse ritmo, né? Nesta quinta-feira, mais 2 atletas vão ser apresentados oficialmente. O atacante João Pedro, que estava no Fenerbahçe da Turquia e que ganhou destaque no futebol italiano, e também Lucas Besossi, a promessa argentina de 20 anos, que chegou por empréstimo junto ao Lanús. Apesar de não ter sido apresentado, Lucas já deu suas primeiras palavras como atleta do Grêmio. No, me considero un jugador que tiene buen arranque en velocidad. Me gusta mucho jugar el mano a mano, el 1 contra 1 y todo lo que es gambetear y asociarme me gusta mucho y creo que es lo que más me destaca. E as chegadas não param por aí. O tricolor também reforçou o sistema defensivo. Rodrigo Eli, que é cria da base do Grêmio, mas fez toda a carreira na Europa, já está em Porto Alegre e vai ser mais um zagueiro à disposição de Renato. E se teve reforço na zaga, também teve no gol. O goleiro Kaique, que ganhou destaque no Ipiranga, no Gauchão, vem para ser a sombra de Gabriel Grando. Se foram várias chegadas, também foram várias saídas. 7 atletas já foram liberados pelo clube gaúcho. Lucas Silva acertou o retorno ao Cruzeiro. Darlan rescindiu o contrato e foi para o futebol da Bulgária. Adriel foi emprestado para o Bahia. Diego Souza, em fim de contrato, voltou para o Sport. Vina, que estava em Porto Alegre emprestado pelo Ceará, foi vendido para a Arábia. Rodrigo Ferreira, que nem atuou nessa temporada, retornou ao Mirassol após o período de empréstimo. E por fim, Tomás Luciano e Lucas Cauã, laterais da base do Grêmio, se transferiram de graça para o futebol português. Rafa, e aí? É isso, Rafa. Apesar da janela ter fechado aqui para as transferências dentro do mercado brasileiro, o goleiro Breno, né, Rafa? O terceiro goleiro do Grêmio agora nos últimos tempos. Ele até agora poderia ser o segundo goleiro, porque o Adriel foi para o Bahia. Ele também tem negociações para sair de Porto Alegre e jogar na Itália, né? É um time menor da Itália,
a tendência é que o Breno aceite, porque não está tendo muitas oportunidades aqui em Porto Alegre. Pode ser sim que vai jogar na Europa, é uma experiência para o goleiro aí que já disputou a Olimpíada, foi campeão olímpico, mas que no Grêmio não conseguiu vingar, né, Rafa? O Breno tem problemas de saída do gol, né? Quando ele sai do gol, geralmente o Grêmio tem problemas dentro da área, então o Breno deve estar se despedindo do Grêmio nos próximos dias. Bom, falando ainda de Grêmio, né, o Tricolor segue treinando, pensando no jogo de domingo contra o Vasco, né, Rafa? Como é que estão os treinos ali? Isso, a preparação do Grêmio intensa para esse jogo de domingo contra o Vasco da Gama, o Grêmio que está na parte de cima da tabela, no final de semana não teve um resultado tão bom, porque o Goiás, mesmo jogando em casa, não é um adversário tão forte assim. O Grêmio acabou apenas empatando com o Goiás, gol nos acréscimos, e agora enfrenta o Vasco da Gama, que vive uma crise tremenda também, né, Rafa? A torcida protesta, o Vasco também é SAF, as contratações foram caras, mas não deram certo, então o Vasco vive uma crise tremenda. O ano todo do Vasco é um rebuliço, a gente pode dizer assim, e agora o Grêmio vai enfrentar esse time lá no Rio de Janeiro, lá no São Januário, buscando uma vitória para se manter na parte de cima da tabela. Lembrando, o Grêmio está em quarto, mas tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, o Palmeiras e o próprio Botafogo. O Botafogo está mais longe, né, Rafa, de alcançar, mas em relação ao Flamengo e o Palmeiras principalmente, o Grêmio tem um jogo a menos, então se conseguir vencer esse jogo atrasado, pode voltar à vice-liderança do Brasileirão. Tá, seguinte, a gente falou, né, do Grêmio, vamos dar uma olhada nas mudanças do Inter também, né? Tem material sobre isso, né, Rafa? Isso, não foram tantas quanto no Grêmio, né, Rafa? Mas a gente vai ver que o Inter tentou trazer alguns jogadores de mais peso nessa janela do meio da temporada, e 3 reforços a gente pode dizer que foram as grandes contratações do Inter na temporada, a gente confere no material. O Inter vive a expectativa de um segundo semestre mais positivo em 2023. Às vésperas de uma decisão contra o River Plate, a janela de transferências foi encerrada e, ao todo, o Colorado teve 3 contratações. A maior delas, é claro, que foi Ener Valencia. Recebido com festa no aeroporto Salgado Filho, o camisa 13 colorado assinou um pré-contrato com o Inter e chegou sem custos a Porto Alegre. O equatoriano estava no Fenerbahçe, era um dos artilheiros da Europa neste ano e fez uma grande Copa do Mundo. O atleta de 33 anos é considerado a maior contratação do Inter nos últimos anos. La verdad que ha sido algo impresionante, algo increíble, de que jamás me lo hubiese imaginado. El cariño que está mostrando toda la torcida de Inter hacia mí, hacia toda mi familia. Desde antes que me anunciara por las redes sociales me escribían. Ahora con mi arriba al aeropuerto fue un recibimiento que ni soñando me hubiese imaginado. Além de reforçar o ataque, o Inter também reforçou o meio-campo. Bruno Henrique, que estava no Al Ittihad da Arábia Saudita, também assinou com o Colorado. O jogador foi contratado pelo histórico de campeão e pela experiência em grandes competições, como a Libertadores. É um trabalho difícil, né? Futebol a gente sabe que não é fácil você ganhar um título, então é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias, no mais alto nível possível, na maior intensidade que a gente puder, para a gente conseguir os nossos objetivos, né? E a minha intenção é essa, fazer o meu melhor aqui para levar o Inter sempre a brigar pelos títulos, estar sempre em cima da tabela, para que a gente possa buscar títulos. Se teve reforço no ataque e no meio, também teve reforço no gol. Sérgio Rocher, que chegou a ser pretendido pelo Grêmio, acertou com o Inter. O atleta estava no Nacional do Uruguai e já é o novo goleiro titular do clube gaúcho. No momento que eles fizeram um contato comigo, foi uma relação muito boa, que isso facilitou a tomar a decisão de vir para cá. Eu sabia que vinha um grande clube dentro do Brasil, internacionalmente, e nada, sei que é um clube muito competitivo, que tem jogadores de muito alto nível. Além das 3 chegadas, o Colorado também teve 5 saídas. Baralhas voltou ao Atlético Goianiense por empréstimo. Alemão foi vendido ao futebol da Espanha. E além desses 2 atletas que estavam no plantel, outros 2, João Peglow e Matheus Cadorini, foram novamente emprestados para outras equipes do futebol brasileiro. Bom, e assim como o Grêmio tem goleiro do Inter, né, que pode estar indo para as Europa, o Rafael Rezende. E aí?
Goleiro que está no Inter, né? O John, a gente está falando sobre ele, sobre essa contratação do Rocher. Chegou para ser titular, né, Rafa? Na verdade, o John nem é jogador do Inter, né? Ele pertence ao Santos e está emprestado aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Ele perdeu espaço com o Kudê, né, Rafa? O Kudê chegou e já colocou o Rocher no gol. A gente até falou, fez aquela brincadeira do Paracudê lá na música do Péricles, Sim. porque o pessoal não queria que o John saísse. Só que o Rocher também não fez partidas muito brilhantes. Só que nessa semana, no jogo contra o River Plate, o Rocher fechou o gol. Então a torcida já tá pensando, o Kudê foi muito bem, colocou o Rocher salvou. Então o John, essa negociação, a gente pode dizer assim, que talvez o Inter já sabia, só a gente da imprensa que não sabia, né, Rafa, que o John teria uma sondagem do futebol da Espanha para sair, até por conta disso o Inter pode ter ido atrás do Rocher. Mas a tendência, Rafa, é que o John ele vá sim para a Espanha, vai jogar na Europa, assim como o Breno deve ir para a Itália, o John deve ir para a Espanha para jogar, ter carreira, né, Rafa? O John no Santos ele teve problemas, aqui no Inter também, nunca consegue uma grande sequência. Legal, para a gente ir encerrando de esporte aqui, segue os trabalhos, né, os treinos lá no CT Parque Gigante. Como é que estão os treinamentos lá do Inter? Isso, Rafa, o Inter está treinando pensando no jogo de sábado, né? O Inter joga sábado contra o Corinthians, aqui no estádio Beira-Rio, às 6h30 da tarde. É um jogo importante, o Inter precisa se recuperar no Brasileirão, mas dá para dizer que o foco do Inter não é nesse jogo contra o Corinthians, apesar da rivalidade. O foco do Inter, é claro, é o jogo de terça-feira contra o River Plate. Alguns atletas, inclusive, podem ser preservados. O Kudê ainda não fez isso, mas nesse jogo contra o Corinthians pode ter um time aí misto ou alternativo. Então tá, fechou de esporte por hoje. Valeu, Rafa. Fechou, amanhã valeu. A gente já vai repercutindo aí o que tá para acontecer no final de semana também. Valeu. Valeu, até amanhã.